Eu sou Delano Motê, diretor adjunto do Instituto Salto Quântico. Sou diretor de uma das 10 reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual da instituição. Sou professor e diretor de um grupo de estudos sobre os diálogos com o Espírito Eugênia. Sou consultor espiritual e linguista revisor dos textos da organização. O fenômeno das não-mortes recebeu esse nome porque há 28 anos nenhum dos integrantes de nossas reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual desencarnou. 28 anos. É claro que algumas pessoas compuseram esse grupo, já saíram, mas as pessoas que permanecem no grupo, que ingressam no grupo a qualquer momento, são 28 anos de trabalho, essas pessoas estão sob uma proteção especial que simplesmente suspende mortes. Acidentes continuam acontecendo, enfermidades, nós temos vários casos relatados no nosso site, alguns nem vão a público. Os riscos de morte nos rondam, a todos nós do grupo, mas de forma divina ou sobrenatural, nós não registramos mortes aqui no nosso agrupamento espiritual. Estatísticas da CI e da ONU, por exemplo, prevêem um percentual de 1% de morte em qualquer agrupamento humano. E simplesmente esse índice está zerado na nossa instituição há 28 anos. O nosso agrupamento hoje é composto por 230 pessoas. Temos um núcleo central aqui em Aracaju, Sergipe, mas temos mais 2 núcleos nos Estados Unidos, em Bethel, e em Recife, Pernambuco. E também essa proteção se estende para essas outras mediúnicas de enfermagem espiritual, embora menores do que aqui no núcleo central. Nós demos publicidade sobre este fenômeno em 2010, ou seja, já há 6 anos que isso é de domínio público, de conhecimento público. Mas o fenômeno acontece desde 1988. Então, só nesse período em que nós damos publicidade ao fenômeno, isso já chamaria atenção, né? É uma notícia surreal, né? Inverossímil para quem não conhece, para quem não vai verificar os dados, porque os dados estão aí disponíveis, são fatos, né? Nós temos registro de frequência dessas pessoas. Todas as semanas elas assinam listas de presença, essas listas estão arquivadas na nossa instituição, então são fatos checáveis. Temos também a prova testemunhal. As pessoas que compõem essas mediúnicas dão seu testemunho publicamente diante de câmeras, né? Isso é registrado em vídeo, é publicado na internet e não são pessoas quaisquer, né? Algumas dessas pessoas têm uma reputação a zelar, todos nós temos a nossa reputação a zelar, mas PhDs, magistrados, psicólogos, advogados, empresários, pessoas bem-sucedidas em suas áreas de atuação, que não colocariam sua imagem em risco, não atestariam a autenticidade desse fenômeno, dando o seu testemunho de que ninguém desencarnou nesse período, durante o tempo em que essas pessoas estão aqui, naturalmente. Até mesmo para nós que compomos o grupo, é difícil processar o que esteja acontecendo. A primeira reação, normalmente, do ser humano é negar o que não entende, é minimizar, é banalizar ou simplesmente ignorar. Nós mesmos, quando tivemos notícia desse fenômeno, tivemos nossas resistências, nossas dificuldades. Conhecemos as pessoas que estão dando seus depoimentos, seus testemunhos, nós mesmos testemunhando que ninguém desencarnou nesse período. Para nós mesmos, isso é difícil de processar. Como assim? Como entender que num grupo atualmente com 230 pessoas, ninguém desencarna? A vida física sendo tão frágil. Podemos ter um AVC a qualquer momento, sofrer um acidente automobilístico, enfermidades de todas as ordens com esses vírus, superbactérias. Para morrer basta estarmos vivos. Nós criamos racionalizações para não aceitarmos o óbvio.
existe um poder superior. Como entender o que está acontecendo no Instituto Salto Quântico? Existe um poder superior que tem poder sobre vida e morte e simplesmente está cessando as mortes especificamente neste agrupamento espiritual. Por que que Deus, vamos chamar de Deus, as forças do universo, como queiramos entender, mas nós que somos um grupo espiritual cristão, vamos chamar de Deus, Deus está simplesmente suspendendo essas mortes. E com que finalidade Deus está fazendo isso? A lógica matemática diz que é impossível isso estar acontecendo durante tanto tempo, índice zerado de mortes. Se nós formos, por exemplo, buscar na memória quantas pessoas morreram em outros agrupamentos familiares, entre amigos, entre profissionais, colegas de trabalho, no meio acadêmico, nós vamos contar algumas mortes aí. Num período até mais reduzido do que esse. Se formos considerar 28 anos, será um número bastante alto de mortes. E simplesmente isso não está acontecendo aqui. Não vemos outra explicação senão a influência, a existência e a atuação de um poder superior, que nós chamamos de Deus. Partindo dessa explicação, nós nos perguntaríamos por que Deus estaria assinalando esta instituição. E nós proporíamos algumas respostas. A primeira, mais óbvia, é endossar o discurso canalizado por Benjamin Teixeira de Aguiar e toda a linha de pensamento espiritual cristão, por ele fundada, em sinergia com o espírito Eugênio Aspásia e uma pleiade de espíritos guias de coletividades. E se Deus está assinando esse discurso, significa que é um discurso que está em sintonia com os movimentos evolutivos planetários. É o que mais a humanidade precisa ouvir nos dias de hoje. Um aspecto muito curioso sobre o fenômeno das não-mortes é que, primeiro, é um fenômeno contínuo. Desde 1988 que ele acontece. Nós descobrimos em 2010. Mas o que está implicado nesse fenômeno? A certeza da morte, isso é uma certeza para qualquer ser humano, e as leis de probabilidade matemática. Dois fatos que são inquestionáveis. Eles foram interligados para gerar esse fenômeno, né, para a inteligência do ser humano da atualidade, que é muito racional, muito objetivo. A racionalidade tem que se render a esses fatos. É um fenômeno peremptório, impactante e indiscutível. O segundo motivo estaria relacionado ao que eu acabei de afirmar, o discurso que a humanidade mais precisa ouvir, ou seja, em última instância seria um discurso salvador da humanidade terrena. Nós vemos riscos de autoextinção por toda parte, terrorismo, desequilíbrios ecossistemáticos, salvar mesmo a humanidade da autoextinção, da beira do abismo. Nós vivemos uma era de muita desorientação, de relativismos excessivos, de hedonismo exacerbado, de ausência de referenciais de moralidade. Moralidade muitas vezes é confundida com moralismo, e nesse bojo nós perdemos completamente as noções do que seja certo e errado, e com isso nós criamos desculpas para nós mesmos, para não assumirmos a nossa responsabilidade, e isso se reflete não só no mundo íntimo, mas no mundo externo também. Não por acaso nós temos terrorismo, guerras, calamidades públicas, doenças inexplicáveis que surgem e dizimam populações inteiras. Isso tudo reflete essa era de muito negativismo, muito pessimismo e até mesmo ateísmo, materialismo e um cinismo nihilista, a negação de todos os valores espirituais, valores morais, valores que nos dignificam como seres humanos. E esse discurso vem exatamente nos trazer esses referenciais de moralidade, de espiritualidade, com responsabilidade não só pessoal, mas social.
E com isso, nós vamos a um terceiro motivo, que seria um terceiro desígnio divino, que seria um chamado à responsabilidade. Se Deus está realizando esse fenômeno sobre esse agrupamento específico, que traz uma mensagem, né, libertadora, a mensagem mais completa para o homem e para a mulher da atualidade. Diante dessa assinatura divina, nós não temos mais argumentos contrários ao nosso dever de buscar a nossa espiritualidade, de buscar agir no bem conforme as nossas possibilidades. Existe essa assinatura, Deus está chamando a atenção para esse discurso, nós não temos como questionar isso. Nós temos o dever de buscar nos inteirar do que está acontecendo, por que esse discurso foi assinado, aplicar quanto possível, claro que passando sempre pelo crivo da própria consciência, mas negar, simplesmente dar as costas, ou pior, atacar o que está sendo realizado, atacar esta obra, isso é uma atitude, no mínimo, perigosa, poderíamos dizer. E, por fim, também uma prova de autenticidade para as mensagens marianas, mensagens de Maria Santíssima, que nós consideramos um Cristo também, a mãe da humanidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Benjamin Teixeira de Aguiar, nosso líder espiritual, recebe mensagens semanais da Mãe da Humanidade, com a intermediação do Espírito Eugênio Aspásia, e essas mensagens são dirigidas à humanidade inteira, não só ao nosso grupo. Nós temos o privilégio de recebê-las em primeira mão. É um selo de autenticidade, não só para as mensagens semanais, mas também para as descidas de Maria Santíssima. Uma vez ao ano, Maria Santíssima desce sobre a cidade de Aracaju. É um evento simbólico em que nós escrevemos cartas, colocamos numa urna mística, fazemos a queima dessas cartas como um sinal, como um símbolo de envio dessas mensagens à Mãe da Humanidade. Pedidos, agradecimentos. Nós realizamos esse evento anualmente. Ela prometeu descer uma vez ao ano e nós não temos como negar que ela desce mesmo. Nós passamos por uma quadra crítica da história da humanidade, com o perigo de alta extinção. Nós temos bombas nucleares, temos armas químicas, biológicas, temos grupos terroristas, nações contra nações, civilizações contra civilizações. É preciso que a Mãe da Humanidade desça para que, com a sua vibração de pacificadora, o padrão vibratório da humanidade se eleve um pouco, e com a sua exalação de amor infinito, de pacificação dos ânimos, de uma forma mística, espiritual, que nós não temos como conceber, o padrão vibratório da Terra se eleve um pouco e com isso nós evitemos o Armagedon. Benjamin é um médium excepcional e poderíamos dizer fenomenal. O fenômeno das não-mortes atesta isso. Não foi à toa que o trabalho dele foi endossado pela própria divindade. Se nós formos procurar trabalhos parecidos, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. E não estamos afirmando por afirmar, né? O fenômeno das não-mortes nos dá uma pequena nota do que seja a missão de Benjamin e o trabalho dele, que acontece através da mediunidade dele. Vamos considerar o item sintonia espiritual. Benjamin recebe mensagens semanais de Maria Santíssima, mesmo que com a intermediação do Espírito Eugênio Aspásia e toda uma rede até chegar a Maria Santíssima, ou até chegar a ele, dependendo do sentido que nós adotemos, né, para essa rede de fraternidade. Mesmo com essa intermediação, ele tem acesso ao nível crístico de consciência. A própria Eugênia Aspásia foi, como o próprio nome diz, né, foi Aspásia de Mileto,
uma orientadora de Sócrates, ou seja, uma cofundadora do pensamento ocidental. Sócrates foi um gênio e simplesmente recebia orientações, principalmente no campo da retórica, recebia aulas de Eugênia Aspásia. Uma outra reencarnação do espírito Eugênia teria sido Bernadette Soubirous, a santa vidente que viu Nossa Senhora em Lourdes no século XIX. Na ocasião, surgiu uma fonte milagrosa que até hoje verte água que cura milhares de pessoas com pareceres de uma banca de médicos, especialistas, atestando que tais curas não poderiam acontecer por vias normais. Nem todas as pessoas são curadas, mas algumas obtêm curas. E que simplesmente ficou com o corpo incorrupto até hoje. Existem peregrinações que vão ao local onde está lá depositado o corpo dela. Eu mesmo tive a grata satisfação e felicidade de ver de perto o corpo incorrupto. Então nós estamos falando de um espírito de uma envergadura sobre-humana. Então, além de acessar a faixa crística de consciência, Benjamin tem também acesso à faixa sublime de consciência, como nós poderíamos dizer. Esses seres transcendentes, sobre-humanos para nós, para a nossa perspectiva, como Eugênia Aspásia, como Mateus Anacleto, que também teria sido Sêneca, como nos foi revelado. Agora, é importante destacar que todas essas revelações foram feitas depois de 15 anos de exercício mediúnico. Benjamin já tinha um programa em rede nacional de televisão, já tinha 9 anos de programa de televisão, os 2 últimos, antes dessas revelações, em rede nacional de televisão, já fazia palestras no exterior. Então essas revelações não foram feitas para promover a obra já tinha uma base sólida. Benjamin mesmo questionava o teor dessas revelações por se tratar de Aspásia de Mileto, Bernadette Soubirous. Ele sempre teve um senso crítico e um senso autocrítico muito aguçado, mas a sabedoria das mensagens que ele recebe desses espíritos é auto-evidente. Benjamin vive em mediunato com esses seres, principalmente com o espírito Eugênia Aspásia. No livro dos médiuns, nós aprendemos que, e o bom senso mesmo diz, aprendemos que é preciso haver uma afinidade entre médium e guia espiritual, que essas sinergias mentais não acontecem por acaso. Nós ouvíamos, nós, os mais íntimos pelo menos, já ouvimos algumas vezes Eugênia dizer que não há como definir onde termina Benjamin e onde começa Eugênia. E que esse processo de comunhão mental, de sinergia espiritual, se aprofundaria. E à medida que o tempo passa, mais nós vamos ter dificuldade de distinguir quem é Benjamin, quem é Eugênia. Quando Eugênia está se manifestando, quando Benjamin está falando por si mesmo. Um outro aspecto da mediunidade, além da sintonia, seria o sinal mediúnico. Nós podemos considerar que a precisão mediúnica de Benjamin é praticamente de 100%. Os erros de filtragem mediúnica são raríssimos, cada vez mais raros, porque ele é um médium cada vez mais experimentado, a ligação com Eugênia é cada vez mais profunda. Então, nós que estamos na intimidade e até os que acompanham publicamente o trabalho, existem mensagens recebidas diante do público, ao vivo, e raramente nós vemos uma pessoa dizer que o dado apresentado, desconhecido de Benjamin, não confere, não é confirmado. Isso é muito raro. Outro aspecto seria a variedade fenomenológica. Benjamin é um médium psicofônico, principalmente, mas também psicográfico. O acervo do site é inesgotável, mensagens quase que diariamente, psicografadas desde o ano de 2000. Tem mediunidade de cura, inclusive, de psicoaudiência, psicovidência, entre outras. Só para citar as mais ativas e as mais utilizadas normalmente. O item 197
de O Livro dos Médiuns traz 4 características de bons médiuns. Eu me baseei nessas características só para trazer algumas qualidades do médium Benjamin. O primeiro qualificativo seria sério, médiuns sérios. São aqueles que se dedicam ao bem comum, que colocam o bem comum acima de outras questões de ordem pessoal. Nesses 10 anos de convívio íntimo com Benjamin, eu nunca vi Benjamin se utilizando das faculdades mediúnicas para se beneficiar, para respaldar interesses pessoais. Muitas vezes, ao contrário, as informações que ele recebe por via mediúnica contrariam o interesse dele. Outra característica do bom médium seria a modéstia. Benjamin atribui todos os créditos à espiritualidade e todas as falhas mediúnicas, todos os eventuais erros, ele sempre diz que devem ser atribuídos a ele. Um outro item seria a devoção. Benjamin simplesmente se dedica integralmente ao ideal de servir a espiritualidade, de trabalhar com a mediunidade em benefício do bem comum. Por fim, a segurança, que só é obtida quando o médium é de um caráter ilibado, de uma integridade moral muito acima da média e, por isso, tem condições de sintonizar com espíritos de escol. E, no exercício da mediunidade, estará mais seguro, menos vulnerável aos ataques dos espíritos inferiores. Há desafios de todo inconcebíveis para médiums com responsabilidades coletivas, que nós não temos nem condição de começar a compreender. Benjamin é extremamente rigoroso com a checagem dos dados mediúnicos, das informações mediúnicas que chegam por seu intermédio. Ele faz questão de verificar com os destinatários das mensagens pessoais, por exemplo, se todas as informações conferem, se não houve imprecisão de qualquer natureza, se não houve aproximação. E ele tem um espírito cético de pesquisador e não permite que haja qualquer sombra de dúvida com relação ao conteúdo que ele recebeu. E isso, na verdade, revela um respeito muito grande à inteligência das pessoas, à fé das pessoas. Ele sempre diz que gostaria de ser pesquisador de mediunidade de outras pessoas. Mas ele cumpre as duas funções. Além de médium, ele mesmo é um pesquisador do seu próprio trabalho e é muito rigoroso com relação a isso. Uma característica muito louvável de Benjamin, entre muitas outras, mas relacionada à mediunidade, é que ele estimula a autossuficiência de outros médiums, a autonomia de outros médiums. Nós vemos, inclusive, em palestras públicas, outros médiums recebendo mensagens através da mediunidade dele, sempre no sentido de estimular que esses médiums realmente são médiums, que há oscilações mediúnicas, muitas vezes nós questionamos o que vem de nós mesmos, o que vem da espiritualidade. Então, Benjamin tem essa característica muito marcante de fomentar a autonomia desses médiums, fomentar a segurança desses médiums. Nós temos, como disse inicialmente, 10 reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual. Então, há muitos médiums, trabalhadores na organização. E é importante que nós desenvolvamos essas aptidões mediúnicas também, desenvolvamos no sentido de estreitar a nossa ligação com o nosso guia espiritual, com os nossos mentores espirituais, aprendamos a ouvir a voz da nossa própria consciência e não nos façamos dependentes. Benjamin é avesso à obediência, à dependência, à submissão. Benjamin é um formador de líderes. Porque eu acho importante falar para as pessoas saberem que mediunidade não é uma coisa rara, não. Na verdade, todos nós somos médiums, né? Para não achar que só existe um médium aqui, Benjamin, e os outros ficam dependentes, né, da mediunidade dele. Para ampliar um pouco essa noção que as pessoas não têm. As pessoas nem sabem que existe mediunidade normalmente, né? Conhecem Chico, Xavier,
aos médiuns, nas próprias reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual, as outras pessoas que não são médiuns ostensivos ou ostensivas, são médiuns inspirativos, fazem um esclarecimento de sofredores, de entidades sofredoras, e recebem inspiração do plano superior para o tratamento daquelas entidades. Existem também os médiuns de sustentação, que ficam em estado de oração para auxiliar em todos os trabalhos que são feitos ali de cura, de orientação, de esclarecimento. Pessoalmente, recebi uma enormidade, uma quantidade incalculável de mensagens, sejam psicografias, sejam psicofonias, gravadas ou não, a maioria não gravada, ou seja, não registrada, mas das registradas por escrito ou em áudio, eu tenho pastas e mais pastas, né? Pastas digitais ou pastas físicas mesmo, onde eu guardo as psicografias, uma quantidade incalculável. A esmagadora maioria delas com dados desconhecidos de Benjamin e naturalmente confirmados. Houve aqui ou ali uma falha ou outra de filtragem, houve aqui ou ali também uma falha de memória da minha parte. Muitas vezes o próprio espírito volta para explicar, para nos explicar, na verdade, para destrinchar a informação, para que nós tenhamos acesso àquela memória que estava ou pré-consciente, ou uma memória a que nós não damos valor e simplesmente esquecemos, mas eles vêm trazer exatamente pontos importantes, pontos capitais, para que nós nos conheçamos em maior profundidade, para que nós percebamos questões que são importantes, mas a que nós não estávamos dando o devido valor. Às vezes são questões que vão fazer muita diferença no nosso processo de autoconhecimento e de melhoria pessoal. Nós vamos falar de provas da autenticidade das funções mediúnicas de Benjamin, mas gostaria de destacar que o trabalho principal de Benjamin é com o esclarecimento espiritual. Esse tipo de mensagem, de ordem, de caráter pessoal, na verdade é um acréscimo de misericórdia a pedido dele mesmo, para que ele ateste a segurança do sinal mediúnico e ofereça presentes aos seus tutelados. Benjamin é muito generoso e isso é uma forma que ele encontrou de oferecer presentes, mimos aos seus alunos. Mas o trabalho principal é de esclarecimento, é de orientação das multidões. E, além disso, há um selo da sabedoria. Mesmo essas mensagens de ordem pessoal trazem conteúdo de sabedoria. São orientações, como eu disse agora há pouco, são orientações para a autotransformação, para o autoconhecimento, não só para quem está recebendo a mensagem, mas para quem acompanha, seja em pequeno grupo, num grupo mais íntimo, seja muito mais em grandes grupos, como acontece, por exemplo, nas palestras públicas. Todas as mensagens recebidas num grande público trazem informações importantes para todos os ouvintes. Esses seres são guias de coletividades. Então, os assuntos que vão ser abordados ali têm especificidades para o destinatário, mas qualquer pessoa pode aproveitar o conteúdo de sabedoria, pode fazer associações com as suas questões pessoais e se beneficiar com aquele presente que não é para uma pessoa, mas para todos. Além de receber pessoalmente essas mensagens mediúnicas, acompanhei também uma quantidade inumerável de outras mensagens dirigidas a outros destinatários em várias situações. Diria que foram centenas de destinatários, seja em reuniões mais íntimas, privadas, seja em reuniões que nós chamamos de solenes, são reuniões mediúnicas de esclarecimento, onde acontecem também, às vezes, essas provas, como nós chamamos, provas de mortalidade da alma, seja nas palestras públicas de domingos, realmente abertas ao público em geral. Pode parecer óbvio, mas vamos destacar aqui, dados específicos não são dados genéricos, vagos. Muitas vezes são apresentados horário, dia,
pessoas envolvidas, situação. Esses seriam dados mais objetivos, mas também dados subjetivos. O que a pessoa sentiu em determinada situação, a quem ela se dirigiu na oração daquele dia, o que ela sentiu durante as orações, reações emocionais. O que nós consideramos dados são aqueles desconhecidos de Benjamin, aqueles a que ele não poderia ter acesso, senão por vias espirituais. São dados que muitas vezes contrariam a memória de Benjamin, muitas vezes causam pasmo nos mais íntimos e até apreensão em Benjamin, porque é uma informação muito insólita, vamos dizer assim, e ele às vezes interrompe a recepção da mensagem para confirmar aquele dado de tanta estranheza, tanta espécie que causa. Alguns contrariam não só a memória de Benjamin, mas a expectativa, a opinião que ele tem da pessoa, as expectativas a respeito do perfil psicológico daquela pessoa. Então, não há como negar que as informações vêm de uma outra inteligência que tem acesso à realidade do destinatário, da intimidade do destinatário, e que Benjamin não teria como devassar. Nós temos uma pequena amostra dessas mensagens mediúnicas de caráter pessoal em postagens no site da organização, aproximadamente 300 postagens com depoimentos públicos registrados ali, muitas vezes ao vivo. E essas 300 postagens no site são apenas de 2009 para cá. Benjamin já tinha um trabalho muito anterior a isso. Há pessoas que têm pastas e mais pastas de mensagens pessoais e que são anteriores a essa data. Entre essas postagens, eu destacaria duas mais curiosas. Uma delas, uma única mensagem dirigida a um único destinatário com 70 dados desconhecidos de Benjamin, todos eles confirmados. Isso em público. E esse destinatário era simplesmente um médico cirurgião. Ou seja, não é uma pessoa manipulável, é uma pessoa com senso crítico, instruída, e fez a confirmação diante do público ao vivo. E uma outra postagem em que 50 destinatários deram seu testemunho público de que receberam mensagens com dados desconhecidos de Benjamin por meio de uma incorporação que durou, isso uma única ocasião, uma incorporação que durou quase 5 horas. Isso nos traz um detalhe interessante sobre a dedicação de Benjamin. Se disponibilizar a fazer uma incorporação de quase 5 horas de duração, isso é um desgaste que nós não temos como imaginar, qual seja. E simplesmente 50 pessoas receberam mensagens com dados desconhecidos dele. Eu me lembro que na época uma única pessoa recebeu um dado truncado. Essa pessoa não está entre as 50 que confirmaram. E o espírito Eugênia veio trazer uma revelação bastante interessante de que havia pessoas que estavam questionando a sinceridade das confirmações, porque muitas pessoas já haviam recebido mensagens, confirmavam os dados uma após a outra, e algumas pessoas na sala, incomodadas, já estavam começando a questionar se as pessoas estavam sendo sinceras, de fato. Até esse cuidado eles têm, né, de provocar uma falha de filtragem mediúnica para que os mais céticos ou os mais resistentes ao fenômeno, ao realismo do fenômeno, também sejam ajudados de alguma forma. Aqueles que tiverem acesso a essa explicação e também aceitarem essa explicação, porque quem não quer se convencer não vai se convencer de jeito nenhum, né? Existem questões emocionais que muitas vezes impedem as pessoas de buscarem a sua convicção espiritual. Vale a pena destacar um aspecto que já foi mencionado, o testemunho público, ao vivo, diante das câmeras. Estamos falando de magistrados, de PhDs, de advogados, de empresários, de psicólogos. São pessoas com um senso crítico apurado, que têm uma carreira a zelar, que não se exporiam publicamente se não tivessem uma convicção muito bem consolidada. Treinadas em ler
pessoas, né, inclusive magistrados que trabalham em varas criminais, que colhem depoimentos, colhem testemunhos, que não são facilmente manipuláveis. Nós vemos muito isso, né, em outros ambientes. No nosso ambiente, o nosso público é muito crítico. Considerando o conjunto dessa obra toda, só em relação às mensagens mediúnicas pessoais, a quantidade de dados incalculável, poderíamos dizer, os dados desconhecidos e inacessíveis por vias normais, o bom senso nos leva a concluir que, primeiro, o mundo espiritual existe. Segundo, é possível a comunicação interdimensional entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Terceiro, esses espíritos são inteligências autônomas, porque têm acesso a dados que Benjamin desconhece. E quarto, eles nos assistem, nos acompanham e se dignam a nos dirigir mensagens de ordem pessoal. Um outro tópico que eu acho bastante comprobatório também da mediunidade, das faculdades mediúnicas de Benjamin, são as psicografias. Pela quantidade de psicografias que nós temos, mas não só pela quantidade, pela qualidade dessas psicografias, né, de uma profundidade, de uma abrangência, de um vanguardismo, de uma sabedoria autoevidente. E eu sou testemunha ocular de momentos em que Benjamin recebe algumas psicografias e dou meu depoimento aqui, de que esses textos, alguns deles, né, os que eu acompanhei, descem por inteiro, do início ao fim. Benjamin começa a psicografar e termina o texto na velocidade da escrita ou da digitação, dependendo de como ele esteja recebendo. E como revisor de texto, eu posso dizer que isso é impossível. Qualquer escritor, qualquer pessoa que vai dissertar a respeito de algum tema, e muitas vezes são temas complexíssimos, né, que eles abordam de uma forma didática, com simplicidade, mas com profundidade também. Como escritor, como professor de redação, de português, eu posso dizer com toda segurança, é impossível alguém começar a escrever sobre um tema e terminar a redação num tapa só, como poderíamos dizer, né, no vernáculo. E é isso que acontece sempre. Às vezes, Benjamin, ou melhor, muitas vezes ele volta a reler o texto, acrescenta uma palavra ou outra, mas o conteúdo da mensagem é todo preservado. Normalmente, esses textos descem assim, prontos. O que também nos leva a inferir que se trata de uma outra inteligência que estudou aquele tema e que está transmitindo através da mediunidade dele. Eu não estou falando de um texto em particular, estou falando de todos os textos. Né? Pela própria quantidade das mensagens, nós já deveríamos estranhar. O site tem um acervo que equivale a uns 120 livros de porte médio, mais ou menos. Só as mensagens em texto. Quem poderia produzir de forma tão prolífera e com tanta qualidade? Desde que eu acompanho o site, desde 2001, quando eu conheci o trabalho de Benjamin à distância, eu morava no Rio de Janeiro, eu li aqueles textos e para mim era cristalino, que se tratava de uma sabedoria transcendente mesmo. Por mais que Benjamin seja uma inteligência raríssima, eu vou falar mais sobre Benjamin daqui a pouco, vou parar por aqui. Mas enfim, gostaria de trazer essa experiência pessoal de acompanhar Benjamin psicografando ali ao vivo e ver que os textos chegam prontos do plano extrafísico, ditados por inteligências desencarnadas. Gostaria de partilhar uma experiência bastante pessoal, que também traz comprovação da precisão da mediunidade de Benjamin, da autenticidade das faculdades mediúnicas dele, que diz respeito a uma tia desencarnada, chamada Luzimar. Ela já desencarnou há algum tempo. Eu havia comentado com Benjamin que tinha essa tia desencarnada, que era uma segunda mãe para mim, e a considero ainda hoje uma mãe espiritual. Inclusive, ela é trabalhadora do salto quântico,
na dimensão extrafísica de vida. Mas a primeira vez que Benjamin recebeu uma comunicação desse espírito, Luzimar, minha tia, ele trouxe características muito... eu não posso trazer a público, mas eram características que significavam um segredo que só eu poderia saber, um segredo que trazia para mim a confirmação de que se tratava da minha tia. Então, Benjamin trouxe essa chave emocional, posso dizer, que era identificadora da personalidade da minha tia. Um detalhe final a respeito do tópico mensagens pessoais, eu gostaria de dizer que eu nunca tive a expectativa de receber mensagens mediúnicas pessoais. Isso nem passava pela minha cabeça. Quando eu me transferi para Aracaju, compondo o grupo mais íntimo que convivia com Benjamin, e foi uma surpresa para mim quando eu recebi a primeira mensagem e depois da primeira uma infinidade de outras. É interessante a gente pensar que a espiritualidade superior não está sujeita aos nossos caprichos. Transmitem as mensagens conforme os critérios delas, conforme um código de ética deles, e oferecem a quem precisa ou necessita, quem é mais ativo, os trabalhadores mais ativos, a quem tem mais responsabilidade com a causa e, curiosamente, com quem menos espera receber tais mensagens pessoais, que estão mais preocupadas em servir do que serem servidos. E isso nos remete a uma passagem dos evangelhos clássicos: a quem tem, muito será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que julga ter, lhe será tirado. Eu conheço o Benjamin à distância desde 2001, através do programa de TV, que à época era exibido, transmitido em rede nacional de televisão pela TV Educativa do Rio de Janeiro. Eu me lembro que quando eu o vi pela primeira vez, fiquei maravilhado com a inteligência brilhante, com o apresentador hipnótico que ele é. A partir daí comecei a estudar as mensagens do site diariamente. O site era recém-lançado na época, tinha 1 ano de mensagens anteriores. Comecei a ler retroativamente até chegar à primeira mensagem. De lá para cá eu venho fazendo um curso de estudo mesmo sobre essas mensagens. Já li todo o site da instituição. Pessoalmente, conheci Benjamin em 2006, quando eu me transferi para Aracaju. Na época eu ainda era servidor público do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Tentei transferência na época, tirei todas as licenças, todas as férias a que tinha direito, faltei ao serviço, inclusive. No final das contas, acabei pedindo exoneração do cargo para me dedicar integralmente ao salto quântico, para me dedicar integralmente às áreas de vocação, que são várias aqui: revisão de texto, aconselhamento espiritual, magistério, liderança de alguma forma, né? Ele nos faz líderes e estou profundamente realizado. E de 2006 para cá eu convivo intimamente com Benjamin. Nós fomos casados, mesmo à distância nós já tínhamos começado um relacionamento, mas que veio se confirmar, se consolidar quando nós nos conhecemos pessoalmente aqui. Então, apesar de a relação conjugal ter se encerrado, a ligação pelos laços do espírito continuam cada vez mais profundas. É a pessoa que eu mais admiro, é um modelo em vários sentidos. Eu vou falar mais sobre a personalidade dele, todos os atributos intelecto-morais que ele tem, muito bem desenvolvidos, muito acima da média planetária. Eu tenho a honra, tenho o privilégio de conviver com ele, de estar convivendo já há 10 anos, e isso foi simplesmente um divisor de águas, um renascimento desde o momento. Na verdade, são vários renascimentos. Quando eu conheci o trabalho do salto quântico à distância, quando eu vim para Aracaju e conheci Benjamin pessoalmente e comecei a conviver com ele na intimidade,
Isso é altamente transformador, não tem como estar próximo de uma pessoa como Benjamin. Vou trazer mais características dele adiante, e não ser transformado. É impossível não ser tocado, sensibilizado e nos tornar pessoas melhores de forma acelerada e progressivamente. Gostaria de partilhar uma experiência interessante que eu considero uma preparação para as atividades, as tarefas que eu viria a desenvolver no salto quântico. Desde muito cedo, adolescência, se não me engano, eu tinha o hábito de consultar o dicionário, anotar palavras que eu considerava interessantes, anotar os significados mais interessantes, isso por escrito, porque na época nós não tínhamos celulares como nós conhecemos hoje, então eu fazia por escrito mesmo. E não sabia por quê, era um interesse da alma e eu só viria a descobrir depois, né? Tinha esse hábito, depois fui cursar a faculdade de letras e não foi uma escolha pessoal, na verdade, havia algumas opções na universidade que eu escolhi e simplesmente a atendente me sugeriu fazer letras, porque eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer. E acabei acatando a sugestão dela de fazer letras. Estava na dúvida entre letras e história, na verdade. Concluído o curso de letras, eu tentei um concurso público para professor estadual, passei para esse concurso sem ter me preparado, saí da faculdade, fiz o concurso, fui aprovado, tive 3 anos de experiência como professor de português. Depois disso, tentei as faculdades também de Direito e de Psicologia e fui reprovado no vestibular. Eu estou trazendo esses detalhes porque eles são muito curiosos, porque depois do concurso público para professor, que é um concurso mais fácil, não é tão difícil, eu fui aprovado em outros 2 concursos públicos concorridíssimos, né? Primeiro o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, depois o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, como eu já mencionei antes. Claro, me preparei para esses concursos e fui aprovado. Mas é muito curioso eu ter sido reprovado numa faculdade de Varginha, na época eu morava em Varginha. Uma faculdade daquelas, quem paga a mensalidade faz. Eu fui reprovado para o vestibular de Direito nessa faculdade e depois fui reprovado para uma faculdade de Psicologia no Rio de Janeiro, que não era tão concorrida na época. E ao tomar posse no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, eu fui lotado, não escolhi a lotação, fui lotado num setor em que eu viria a trabalhar com revisão de textos durante 10 anos. Ou seja, uma experiência com revisão de textos que era necessária para que, chegando ao salto quântico, eu tivesse alguma bagagem e pudesse oferecer a minha contribuição nesse sentido. É muito interessante nós observarmos essa orquestração. Jung, no final da vida, disse que não viveu sua vida, a vida dele o viveu. Ele falou de outra forma, eu estou aqui só falando ao meu modo. Mas como existem forças que regem os nossos destinos, que nos inspiram ou inspiram pessoas à nossa volta a nos ajudar a tomar a rota da felicidade. Mesmo que para a nossa perspectiva daquele momento nós não tivéssemos noção disso, não tivéssemos conhecimento disso. Mas uma série de ocorrências, uma série de variáveis, de fatores que acabam nos levando exatamente para onde devemos ir. É claro que há responsabilidade pessoal, né? Nós devemos fazer escolhas, mas muito acima do nosso pequeno âmbito de livre-arbítrio, há a providência divina regendo todos os destinos de pessoas e coletividades. Primeiramente, Benjamin é um espírito missionário assinalado com o fenômeno das não-mortes. É o embaixador maior da espiritualidade para este século, é um guia de coletividades reencarnado. Deus não concederia poder, não faz concessão de poder a qualquer pessoa. Não por acaso ele tem essa assinatura divina sobre o trabalho dele. Deus não confia grandes obras a quaisquer espíritos. Confia àqueles que não vão abandonar o seu posto de serviço,
né? Existe até uma passagem no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, que Deus confia grandes obras a generais que não vão abandonar seu posto de serviço. É o porta-voz, é a pessoa que canalizou o espírito, que canalizou essa nova linha de pensamento espiritual cristão. Começou com Kardec, com Chico Xavier, mas no meu modo de ver, eu acredito que nós estamos agora começando a compreender quem foi Jesus Cristo, qual a mensagem de Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que outro viria, o Paracleto viria, para explicar todas as coisas e revelar outras tantas coisas. E me parece que é isso que está acontecendo aqui. E que o Paracleto estaria conosco, ou seja, é a mensagem, é o discurso. Não que Benjamin seja o Paracleto, mas é o porta-voz do Paracleto. Eu vejo Benjamin como um espírito milênios à nossa frente, sem exageros. Pelo poder catalisador que ele tem de evolução das pessoas que estão à sua volta, pelas insígnias intelecto-morais, nós que convivemos na intimidade podemos perceber melhor que espírito é esse. Assim como Eugênia está também milênios à nossa frente, e como eles vivem em sinergia mental ou espiritual, alguma paridade espiritual eles têm. Benjamin faz questão de parecer ser um igual, mas para nós que estamos na intimidade fica muito claro que a distância evolutiva é assombrosa. E é isso que provoca a evolução das pessoas à sua volta, porque ele exala naturalmente os princípios intemporais de moralidade, de sabedoria, de integridade, e nós somos contagiados. Não há como estar próximo de um ser como ele e não ser tocado, não ser transformado, a não ser que a pessoa esteja completamente impermeável, né? Mas, graças a Deus, eu me considero relativamente permeável. Estou tentando aproveitar essa maravilhosa oportunidade concedida pela misericórdia de Deus, de estar próximo de um ser como Benjamin. Pode ter parecido um pouco hiperbólica a ideia de um espírito com milênios de evolução à nossa frente, mas, voltando ao raciocínio, né, fica muito claro quando nós observamos os frutos, como ele gera felicidade à sua volta e realização profunda à sua volta. Esses seres representam um futuro feliz da humanidade, e quando eles reencarnam, naturalmente eles vão fomentar isso. É algo místico, espiritual, não só o exemplo, objetivamente falando, mas a energia, ele exala, é a essência do ser que exala esse novo padrão de comportamento, de fraternidade, da humanidade feliz do futuro. Benjamin é um exemplo vivo de um autêntico cristão. É aquela ideia do quinto evangelho que Emmanuel nos trouxe, o mentor, o guia espiritual de Chico Xavier. Ele vive todos os princípios, desculpem generalizar, mas é assim que eu vejo, da perspectiva de quem vive com ele na intimidade. Não há uma passagem, não há um ensinamento de Jesus nos 4 evangelhos que Benjamin não aplica em algum nível. Claro que ele não é um Cristo reencarnado, mas ele não se contradiz, é de uma coerência realmente, podemos dizer, sobre-humana, incompreensível para nós. Eu vou começar fazendo 2 citações, na verdade, 2 falas de irmãos em ideal que acho que são muito reveladoras da personalidade de Benjamin. Um deles disse que quanto mais nós conhecemos Benjamin na intimidade, mais o admiramos. Isso é muito significativo, porque normalmente quando nós convivemos na intimidade de alguém, nós normalmente percebemos mais defeitos, temos mais conflitos, as relações interpessoais normalmente são assim. Mas com Benjamin acontece exatamente o contrário, né? Nós vamos nós vamos descobrindo mais qualidades, por que admirá-lo. Uma outra citação é que Benjamin trabalha com a multidão sem perder o olhar para o indivíduo. Benjamin tem uma caixa de e-mails
tem uma página no Facebook, com 2 páginas no Facebook, com mais de 2 milhões de fãs. É uma multidão, realmente, a que ele não pode dar atenção individualizada. É impossível, humanamente falando. Mesmo assim, mesmo que o trabalho dele seja primordialmente voltado para a multidão, ele olha para o indivíduo com consideração personalizada. Quando ele manda uma resposta para alguém, quando ele responde o e-mail ou um torpedo de alguém, é um olhar de zelo, de cuidado, de consideração. Claro que ele segue orientações da espiritualidade, né? Ele responde quando a espiritualidade permite. Normalmente, essas pessoas são escolhidas pela espiritualidade também, pelos guias espirituais, mas quando faz de todo o coração. A primeira qualidade que eu destacaria de Benjamin é integridade moral. Benjamin é de um caráter incorruptível. A gente percebe a honradez e a nobreza dele em todas as situações, reforçando que eu estou falando com a ótica de quem convive com Benjamin na intimidade. No Livro dos Espíritos há uma questão que fala sobre o verdadeiro profeta, que Deus não se serviria da boca de um mentiroso para revelar a verdade. Benjamin simplesmente não mente, a não ser para proteger sigilo, e isso foi testificado, inclusive, pelos próprios pais. Os pais de Benjamin deram um depoimento. Eles declararam que Benjamin, quando criança ainda, né, tinha esse padrão de comportamento de não mentir em situação alguma, e às vezes acontecia de o testemunho de Benjamin contrariar a versão de um adulto, por exemplo, e os pais preferiam, acreditavam na palavra de Benjamin e não do adulto, e depois vinham a verificar que realmente Benjamin tinha razão. Eu convivo com ele na intimidade, nunca vi Benjamin mentindo a respeito de nada. Houve até um episódio interessante em que ele chegou todo eufórico quando precisou pregar uma mentira para proteger um sigilo, porque ele não encontrou outra forma. Às vezes ele pode desconversar, sair pela tangente, isso todos nós fazemos e devemos, né? Para proteger pessoas. Mas ele chegou todo eufórico para descrever que precisou mentir. Isso aconteceu uma vez nesses 10 anos, para vocês terem uma ideia, né? Numa cultura em que a mentira, o jeitinho brasileiro, as mentiras caridosas são generalizadas, é de chamar muito a atenção essa qualidade de Benjamin. A integridade moral, só queria dar um exemplo a respeito disso. E essa transparência de Benjamin é uma transparência conscienciosa. Ele é sempre movido pelo self e não pelo ego. Quando ele percebe que há impulsos do ego envolvidos, ele prefere silenciar, se omitir. Depois ele pode até vir a falar com a pessoa, fazer alguma repreensão, mas sempre movido pelos ideais de construtividade, de evolução, de fomentar a evolução daquela pessoa. Então não é falar por falar ou silenciar por silenciar. E às vezes, por dever de consciência, ele se vê obrigado a falar alguma coisa desagradável, fazer uma crítica negativa a uma pessoa, uma crítica negativa construtiva, claro, né? Sempre com esse critério da construtividade. De forma, às vezes, enérgica, porque nós, muitas vezes, precisamos, né, do bisturi espiritual para que a transformação aconteça. Então, ele contraria sua natureza amável, normalmente, muito amável, para oferecer esse estímulo de automelhoria, de autocorreção da pessoa que tem o privilégio de receber essas falas mais firmes. E devo dizer, inclusive, que eu tive a felicidade de receber um sem número delas. Sou uma pessoa muito difícil, fui muito mais difícil quando cheguei aqui, cheio de vícios lá de fora, e graças a Deus, todas as letras garrafais, graças a Deus, fui repreendido severamente por Benjamin, e por essas repreensões, principalmente, eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Então, minha gratidão, fazendo um parêntese aqui, minha gratidão
sobretudo por essas falas mais firmes, e meu pedido de desculpas por muitas vezes forçá-lo a assumir uma postura mais severa para me salvar de mim mesmo, para me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Uma outra qualidade, a integridade psicológica. Benjamin é a pessoa mais integrada que eu conheço, é um ser completo. Eu digo isso porque ele reúne características masculinas, características femininas, de uma forma harmônica, né? Depois eu vou falar de outras qualidades que têm a ver com o masculino e com o feminino, mas nesse momento eu gostaria de destacar que Benjamin é como se fosse é como se ele não tivesse travas, amarras, é como se a criança interior dele estivesse completamente livre. Ele me passa isso, ele exala liberdade, é como se ele exalasse essa completude. Quando nós, por exemplo, eu vou falar de mim mesmo, quando uma pessoa me olha para mim, percebe que eu sou uma pessoa um pouco rígida, fico escolhendo palavras, por exemplo, tenho hesitações, só para dar algumas ideias. Em Benjamin a gente não vê isso, é como se ele estivesse em fluxo, com o fluxo divino, é como se a força pervagasse o corpo dele livremente e ele vivesse sem essas neuroses que todos nós temos, né? Neuroses e máscaras sociais. É como se o fluxo da vida fluísse naturalmente pelo corpo, pelo espírito. Todos nós, por exemplo, temos a preocupação com a autoimagem, né? Como nós estamos nos portando aqui, como nós estamos nos vestindo, como as pessoas estão nos observando, que imagem nós estamos passando. E Benjamin é como se não tivesse, como se estivesse alheio a essas coisas. É como se ele vivesse o espírito de tal forma que essas questões que ocupam a nossa mente passassem ao largo das preocupações dele. Como se ele estivesse tão focado no ideal, que se confunde com a vida dele, que ele estaria num outro nível de humanidade. Eu não sei se eu me fiz claro, mas é difícil descrever um ser como Benjamin. Como Benjamin tem o feminino e o masculino muito bem desenvolvidos, ele inspira isso nas pessoas à sua volta, porque ele pode acolher, pode compreender melhor tanto homens como mulheres, independente de orientação sexual, estamos falando de perfil psicossexual, masculino ou feminino. Então ele, como um ser andrógeno, pode orientar tanto homens quanto mulheres. Uma outra qualidade de Benjamin é o bom humor, que inclusive está associado ao arquétipo do ancião sábio. Não há sabedoria sem humor sadio, naturalmente. Benjamin não admite zombarias, alfinetadas, esse tipo de humor que é muito comum e que implica um desrespeito aos sentimentos dos outros. Benjamin não admite esse tipo de coisa. E um outro arquétipo que eu gostaria de trazer também, o arquétipo do rei, da rainha, que Benjamin vive também a excelência. Ele se sente responsável por todos os seus tutelados, os seus alunos, seus discípulos de Eugênia Aspásia ou de ambos. Quanto mais evoluída uma pessoa, quanto mais evoluído um espírito, maior o âmbito, a amplitude de responsabilidade que esse espírito tem. A fé, a devoção, o idealismo de Benjamin são simplesmente arrastadores. Eles nos inspiram de uma forma que nós talvez nem tenhamos como compreender. O que eu quero dizer com isso? Benjamin coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a consciência acima de tudo, em quaisquer circunstâncias. Se a voz da consciência pede que ele se exponha, inclusive publicamente, para defender um princípio de espiritualidade, uma pessoa, os sentimentos de uma pessoa, seja o que for, se tiver a ver com o que a consciência
dele exige, em termos de comportamento, de atitude, ele não vai deixar de fazer, independente das reações do mundo. Nós buscamos colocar o interesse pessoal a serviço do bem comum. Me parece que Benjamin nem tem interesses pessoais. Pela convivência com ele, eu não consegui descobrir ainda o que seria interesse pessoal dele. Benjamin não tem um hobby, não tem momentos de lazer praticamente, sono comprometido, tudo ele coloca em função da sintonia com a espiritualidade superior e do serviço que ele pode prestar à coletividade. Benjamin se dedica integralmente a esse trabalho. Ele não tem horário de sono definido, ele dorme quando é possível, quando os deveres de consciência foram cumpridos naquele dia. Não tem momentos de lazer para conseguir assistir a um filme em casa mesmo, porque cinema, eu não me lembro da última vez que ele conseguiu ir. Ele vive semi-recluso em função do que os guias espirituais, em sinergia com ele, determinam sobre o que deve ou não deve ser feito. Claro que há o livre-arbítrio dele, mas ele coloca o livre-arbítrio dele em função do que seja útil para a causa e útil para o bem comum. Muitas vezes em estado de exaustão já, né, isso já foi relatado por outras pessoas, mas eu, na intimidade dele, acompanhei diversas vezes. Ele quase que embolando já a voz, num estado de exaustão extrema, às vezes vai atender ao pedido de Eugênia, por exemplo, querendo se comunicar, precisando se comunicar com alguém para passar uma mensagem pessoal, para passar alguma orientação, seja o que for. Ele não mede esforços. Benjamin só vai se recolher ao sono quando já não tem condição mesmo de continuar de pé e trabalhando. Determinação e perseverança. Benjamin vem desenvolvendo esse trabalho há 28 anos. No início, ele não contava com o apoio de um grupo, como nós somos hoje, um grupo mais reforçado num feixe de varas, mais sintonizado, podemos dizer, com todas as nossas limitações, mas um grupo que oferece alguma contribuição. No início do trabalho, ele estava praticamente sozinho, sem ter uma sinergia tão clara com Eugênia Aspásia, nem sequer podia contar com muita segurança, contar com a inspiração, com as orientações do guia espiritual, dos guias espirituais. E isso nunca foi impedimento para Benjamin. Ele se colocou contra tudo e todos, atravessou um longo deserto até chegar aqui, e graças a essa perseverança, a essa determinação, nós temos o trabalho como ele é hoje. Hoje é fácil nós olharmos para os frutos deste trabalho que começou lá uma sementinha e que hoje ainda é uma semente, porque tem muito mais a crescer. Já são 2 milhões de seguidores no Facebook, mas isso é apenas o início, porque Deus não assinaria uma obra por acaso. Há um futuro muito promissor, muito alvissareiro para essa linha de pensamento espiritual cristão, porque isso diz respeito à salvação da humanidade. Não só nós que temos a honra, a felicidade de conhecer esse trabalho aqui e já estamos aproveitando esses estímulos para a nossa autotransformação, mas isso diz respeito à Terra inteira. A humildade ou lucidez de Benjamin, porque o termo humildade, esse conceito não é muito claro para nós. Já mencionei isso anteriormente, mas vou frisar aqui agora. Ele atribui todo o crédito, todo o mérito do trabalho dele aos bons espíritos e se responsabiliza por todas as falhas, eventuais falhas do trabalho. Eu não conheço outro médium que assuma isso publicamente ou que propale isso publicamente. Líderes espirituais, não conheço ninguém que tenha essa postura pública. Benjamin me parece imune à soberba, ao orgulho espiritual. O fenômeno das não-mortes parece que aconteceu para que ele se sinta um pouco mais seguro, porque a autocrítica de Benjamin é algo que nós estamos longe de compreender.
ele se cobra o tempo inteiro, ele se responsabiliza por tudo, ele pede desculpas quando está servindo, por não poder servir mais, ele agradece quando está servindo. Na intimidade, nós vemos isso claramente, a generosidade e benevolência de Benjamin. Eu me lembro de quando eu cheguei em Aracaju, uma das coisas que logo me chamaram a atenção foi a fila de cumprimentos, a forma como ele tratava as pessoas, com aquele sorriso acolhedor, com a atenção individualizada. Eu ficava observando à distância e me chamava muito a atenção esse jeito dele, essa bonomia natural dele. Muitas vezes eu testemunhei a dificuldade que Benjamin tem de interagir com a Eugênia Aspásia quando não há a intenção de canalizá-la para outras pessoas. Quando ele precisa conversar com ela, dialogar com ela, simplesmente ele e ela, sem o objetivo de passar adiante uma mensagem. Como é difícil ele estabelecer essa disciplina, como ele não se sente merecedor ou não vê utilidade nisso, né? A felicidade dele está em canalizar a espiritualidade para as pessoas. Isso é só um dos aspectos dessa generosidade dele, sem tamanho. Como nós percebemos também o cuidado, o zelo que ele tem com cada um de nós. Como ele é proativo em perceber o mal-estar de uma pessoa, em tomar a iniciativa de tentar confortar a pessoa, de buscar saber que mal-estar é esse, tentar ajudar de alguma forma, né? Uma característica que me impressiona muito, a severidade de Benjamin. Ele jamais abate a autoestima de ninguém, ele fica supralúcido nessas circunstâncias. Eu já acompanhei repreensões, reprimendas para várias pessoas, eu mesmo já fui objeto de várias delas, como eu já disse, e nesses momentos ele fica supralúcido, é como se ele estivesse canalizando pais do céu, patriarcas do céu. Muitas revelações, muitas orientações surgem ali no sentido de ajudar a pessoa em alguns nós evolutivos, né, algumas questões de difícil resolução, e aí vem a inspiração para ajudar a pessoa a superar aquilo, a se transformar. Nunca vi Benjamin xingando ninguém no momento dessa ira sagrada, como nós poderíamos dizer. Nunca o vi xingando, usando palavrões ou abatendo a autoestima de ninguém. Ele abate o ego, isso sim, porque é necessário, mas sempre com foco no self, no espírito que está sendo ali esclarecido no momento. Coragem, coerência e autenticidade. Eu me lembro de uma ocasião em que estávamos no aniversário de uma irmã ideal, Cris Carmelo. Cris Carmelo quis fazer uma homenagem ao Espírito Eugênia e colocou uma incorporação, uma psicofonia do Espírito Eugênia para os convidados. Inclusive, no convite para a celebração, ela explicitou isso, que era uma homenagem ao Espírito Eugênia. Então, quem foi para a festa sabia que não se tratava só de um aniversário, simplesmente. Era o aniversário da pessoa e o aniversário de celebração também da fé da pessoa. E quando foi exibida essa psicofonia do Espírito Eugênia, algumas mesas começaram a ter um comportamento não muito educado, né? Risinhos para lá, falatórios. Qualquer ofensa à causa ou aos guias espirituais ele toma como pessoal. Simplesmente ele se levantou, foi ao púlpito, isso aconteceu no Yacht Club de Aracaju, é um auditório enorme, estava praticamente lotado, com autoridades, toda a classe, alta classe de Aracaju. Benjamin simplesmente se levantou, foi ao púlpito e deu uma bronca, fez uma repreensão explícita, se dirigindo diretamente, né, às pessoas, dizendo que estava havendo ali um desrespeito à fé da aniversariante, em alta voz, de forma bastante severa, e doesse a quem doesse. O ideal estava sendo desrespeitado e ele não admite isso em circunstância alguma. Uma outra ocasião também eu acompanhei de perto, também houve uma ofensa à causa, eu não vou entrar em detalhes para não identificar, uma alta autoridade de Brasília
que se comprometeu a prestar um serviço à causa e de última hora desistiu. Deu uma desculpa esfarrapada e Benjamin simplesmente colocou a autoridade no seu devido lugar, repreendendo, esclarecendo e não admitindo esse tipo de desrespeito com a causa e com ele, né? Uma pessoa do grupo fez uma viagem até Brasília em função desse acordo que havia sido estabelecido antes e, de última hora, ele não cumpriu com a sua palavra, com a sua promessa, essa autoridade. Independente de cargos, independente de poder, independente de quem quer que seja, se há desrespeito, Benjamin intervém, segue a sua consciência no sentido de ajudar a pessoa a agir corretamente, a reparar o mal que fez, se a pessoa estiver aberta a isso. Se não, pelo menos a repreensão foi feita, cada um faz as suas reflexões e aproveita o que lhe é possível. Uma outra atitude de extrema bravura, de coragem, foi Benjamin ter se assumido homossexual em 2008, publicamente. Para os íntimos, ele já era assumido há muito tempo, desde a adolescência, né? Os mais íntimos sempre souberam. Ele nunca explicitou isso publicamente, mas também nunca negou. E em 2008, Benjamin já tinha o programa em rede nacional de televisão, já tinha uma obra consistente, uma obra grande já. Era um líder espiritual, um líder religioso, como se entende normalmente, e não se espera que um líder religioso ou um líder espiritual se assuma homossexual, se assumisse homossexual naquela época. Era uma época em que havia muita zombaria, não se aceitava esse tipo de revelação pública, muito menos de religiosos ou líderes espirituais. Hoje em dia nós vemos algumas igrejas com essa bandeira, recém-fundadas por líderes, às vezes oportunistas, né? Seguem o modismo da época e querem mais chamar a atenção do que defender um ideal. Mas, para Benjamin, na época, foi um ato de extrema bravura, porque ele estava colocando, como ele via na época, né? Podia estar colocando a obra em risco. Mas nós sabemos que a obra tem a ver exatamente com isso, com combate de preconceitos. Mas uma coisa é nós sabermos, teoricamente, outra coisa é ter esse tipo de postura pública e não saber que tipo de reação vai haver. Respeito. Benjamin é extremamente respeitoso na intimidade e em público também. Só para dar um exemplo, quando ele quer conversar com a diretora-geral, Maísa Amarante, ele envia um torpedo antes para saber se ela pode atender o telefonema para depois fazer a ligação. No mundo lá fora, esse tipo de atitude é dispensável, no mínimo dispensável, né? Um superior hierárquico não precisa consultar se pode falar com alguém que está abaixo na hierarquia, mas Benjamin é respeitoso independente de hierarquias, independente de condição social, independente de qualquer coisa. Ele respeita o ser humano. Ele não só oferece respeito, mas exige respeito de volta. Não só em relação à sua pessoa, mas principalmente em relação a terceiros, a pessoas à sua volta. Quando ele percebe qualquer atitude desrespeitosa, ele é o primeiro a tomar iniciativa. Se a própria pessoa não se defende, isso no círculo dos mais íntimos ou em público também. A liderança segura e cooperativa de Benjamin. Ele é um formador de líderes porque ele estimula o parlamento. Não há decisão importante para a causa ou até para a vida pessoal dele que ele não considere opinião dos mais íntimos, dos diretores, de alguns diretores da instituição. Isso não só revela uma valorização das pessoas que estão à sua volta, as pessoas que ele considera, que têm condição de opinar, mas também estimula o crescimento dessas pessoas, porque essas pessoas são levadas, me incluindo, são levadas a sintonizar com a faixa de sabedoria, com a inspiração dos guias espirituais. Benjamin muitas vezes se coloca no lugar de aprendiz. Todo verdadeiro mestre é, antes de tudo, um aprendiz.
Então ele é sempre aberto a críticas, a opiniões de terceiros, não pensa duas vezes em admitir erros, e isso acaba nos influenciando também, porque se há uma dificuldade do ser humano, é a dificuldade de admitir erros. Nós utilizamos de todas as racionalizações possíveis para não nos pegarmos em erros e não admitirmos os próprios erros. Ele é aberto a críticas, desde que bem intencionadas, bem fundamentadas, né? Porque ele é muito sensível também para aquelas posturas desrespeitosas de quem quer apontar falhas sem ter condições de avaliá-lo. Força e resiliência. Benjamin sustentou essa obra lá no início, praticamente sozinho. Claro que sempre há colaboradores, mas alguns colaboradores mais atrapalham do que ajudam. Enfim, ele atravessou esse longo deserto, enfrentando todo tipo de ataque, todo tipo de resistência, de encarnados e desencarnados, porque hoje nós temos a assinatura das não-mortes. Então é óbvio que essa obra tem um destino grandioso, sempre teve, que está assinada desde 1988, Deus é presciente. Então imaginemos as existências que ele não enfrentou, principalmente de desencarnados, que já sabiam, já tinham ciência de que era uma obra de salvação do planeta mesmo. E enfrentando também todo tipo de interesses, de poderosos, de forças contrárias à evolução planetária. E após cada ataque, ele se reerguia, dava continuidade à obra e continuou disseminando os ideais que ele abraçou, e hoje nós temos a obra do tamanho que ela é. Benjamin é um representante do futuro. Naturalmente, vetores evolutivos que representam o futuro vão encontrar resistências no mundo, das forças da desagregação, da manutenção do status quo. Como ele está muito à frente, ele vai receber essa carga negativa ou refratária na sua direção, inevitavelmente. E durante todo o percurso da construção dessa obra, veio sofrendo esse tipo de interferência e resistindo a isso, e prosseguindo e persistindo. Mais do que isso, se sentindo sozinho, porque seres muito à frente do nível médio de evolução planetária se sentem descompensados emocionalmente. Por mais que ele tenha amigos, por mais que ele tenha amigos leais, que se devotem à causa, que tentem de alguma forma retribuir todo o bem que ele oferece, é uma compensação espiritual que nós não podemos oferecer a ele. Só os iguais dele, né, espíritos de escola como ele, podem nutri-lo espiritualmente. Eu vejo Benjamin feliz quando ele está bem sintonizado com Eugênia Aspásia ou com a faixa de sabedoria. Nos outros momentos, ele está servindo, trabalhando e sentindo saudades, falta dos seus iguais. Percussiência espiritual. É impressionante como Benjamin tem uma capacidade de ler pessoas, situações, eventos, mas principalmente agora focando pessoas. Ele percebe o que há de problemático em pessoas e ajuda no que for possível para essa pessoa se melhorar, para nós nos melhorarmos, falando de uma maneira geral. Coisas que nós não conseguimos perceber em nós mesmos, nem nos outros. Muito frequentemente isso acontece. E às vezes Benjamin traça um perfil ou descobre uma característica de uma pessoa, logo ali adiante ou um pouco mais à frente, a gente percebe que o que ele viu na pessoa é aquilo mesmo e talvez o problema seja até mais profundo. Mas eu gostaria de focar agora o lado positivo, que é o que acontece mais frequentemente. Benjamin descobre qualidades, talentos, potenciais ocultos em todos à sua volta. Coisas que nós nunca imaginaríamos estar fazendo hoje, estamos fazendo. Por exemplo, prestar esse depoimento aqui seria inconcebível para mim. Quando eu cheguei no salto quântico, eu mal fazia uma leitura em público. Era muito tímido, sou muito tímido. Mas nós colocamos todos os defeitos, todas as qualidades
em benefício do ideal. Isso nós aprendemos com ele. Então, essa capacidade que ele tem de ver profundidade do ser humano. O que tem ali para ser nutrido, ser desenvolvido. E ele olha com esse olhar, um olhar que provoca esse desabrochar. Percebo isso em mim, percebo em vários dos nossos irmãos, em ideal. Paciência e indulgência. Por piores que tenham sido os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas, inclusive quando erramos com a pessoa de Benjamin, ele não guarda mágoas, não guarda ressentimentos, desde que nós estejamos abertos a reparar o mal cometido e a nos transformar para melhor. Essas portas nunca estarão fechadas, nem do coração dele, nem da causa como um todo, que representa o coração dele. E muitas vezes Benjamin toma a iniciativa de buscar a pessoa, contornando o orgulho da pessoa. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, diversas vezes. Toma a iniciativa de contornar o orgulho da pessoa para salvar essa pessoa, para não permitir que essa pessoa se destrua, porque nós temos impulsos autodestrutivos, né? E somos também visados por forças da desagregação, por obsessores, como queiramos chamar. Claro que por sintonia, pela nossa própria sintonia, né? Pela auto-obsessão, que começa dentro de nós mesmos. Carisma. Benjamin é extremamente carismático, a expressividade dele salta aos olhos. Não há como assistir a uma palestra de Benjamin e não ficar atento a tudo que ele está dizendo, porque ele utiliza de vários recursos expressivos para manter a atenção da pessoa. E nós temos muita resistência para ouvir esclarecimentos da faixa de sabedoria, porque nós temos as defesas do ego. Mas, ainda assim, ele atrai a nossa atenção de volta. Agora, falando por mim, eu fico ali na primeira fila, no gargarejo, sou fãzaço de Benjamin, e fico ali absorvendo aquele conteúdo riquíssimo, sempre impressionante como ele não se repete, mesmo que traga conteúdos que nós já conhecemos, sempre com uma abordagem diferente. São 3 palestras na semana e nós estamos ali absorvendo aquele conteúdo e somos felizardos por termos um palestrante, um professor de espiritualidade como ele. A inteligência, que é o atributo mais óbvio, qualquer pessoa percebe que a inteligência de Benjamin é raríssima, fora do normal, e uma inteligência casada à espontaneidade. Espontaneidade é algo que não se simula, ou se tem ou não se tem. E essa espontaneidade é muito reveladora da evolução espiritual de Benjamin, que é uma inteligência que flui naturalmente do seu espírito. Memória, poder de síntese, interpretação de símbolos, interdisciplinaridade, a capacidade de trafegar em várias disciplinas, entrelaçar conteúdos, intuir propósitos, fazer inferências, associações de ideias a partir dessas visitações em várias áreas do conhecimento humano. Ele tem uma cultura enciclopédica. Enfim, são várias inteligências em nível de excelência. O denominado fenômeno do sangue. Só eu fui testemunha desse fenômeno. Aconteceu em 20 de outubro de 2008, na hora do Ângelus, às 6 horas da tarde. Esse dado é significativo, porque 4 dias antes, no dia 16 de outubro, Benjamin recebeu uma mensagem de Maria Santíssima. Agora nós podemos falar abertamente sobre isso, porque há o fenômeno das não-mortes, e ela disse a Benjamin que ele receberia um sinal confirmatório da condição dele de porta-voz de Maria Santíssima. Nós estávamos no clímax de uma separação conjugal e, nesse momento, naturalmente, isso é uma crise de grandes proporções, naturalmente é um período de muitas dificuldades. Benjamin havia conhecido Wagner, que é o atual esposo, e nós estávamos no processo de separação. E houve uma briga de casal
nesse contexto, muito natural. Na época eu era mais, era menos consciencioso, vamos dizer assim, ou menos maduro psicologicamente, e acabei provocando essa discussão com Benjamin. E no meio da discussão, ele virou para mim, já bastante abalado, porque é uma situação muito desagradável, né? Virou para mim e disse que ele detestava ser severo com as pessoas, que é como se ele colocasse sangue pela boca. Exatamente nesse momento, às 6 da tarde, na hora do Ângelus, ele começou a sentir gosto de sangue na boca, foi para a pia, uma pia branca, de louça branca, expeliu sangue pela boca, o equivalente a 1/3 de um copo, mais ou menos. E nesse momento eu percebi que se tratava de um fenômeno espiritual, porque ele não tinha nenhum sinal de que estivesse sofrendo um AVC. É claro que a gente estava no calor das emoções, de uma discussão, mas ele aparentava estar normal. E logo depois que ele expeliu essa quantidade de sangue, simplesmente acabou. Não havia nenhum corte na boca, aparentava estar completamente normal. E nesse momento eu caí em mim mesmo, né, pedi desculpas naturalmente, e sabia que se tratava de um fenômeno espiritual. Mas Benjamin, com o espírito perquiridor, de pesquisador dele, muito criterioso com esses fenômenos, isso aconteceu às 6 da tarde, ele ficou até 1h30 da madrugada, ficou esse tempo todo conversando com especialistas, com um médico, um cirurgião do aparelho digestivo, com 2 odontólogos, com uma clínica geral, para se certificar de que aquilo não poderia ter causa física. E ficou atestado que realmente não tinha como acontecer, não tinha como ser por causas físicas. E sim, se tratou de um fenômeno espiritual, que veio justamente confirmar a profecia de Maria Santíssima 4 dias antes. Nós que estamos na intimidade dele, quando presenciamos Benjamin mais severo, com essas falas mais duras de repreensão, nós percebemos o quanto ele se sacrifica, é um sacrifício pessoal mesmo, porque isso não é da natureza dele. Mas o dever de consciência fala mais alto e ele acaba agindo contra a sua natureza, mais voltada para o espírito maternal, acolhedor, amável, mas acaba canalizando os pais do céu, ativando o seu pai interior, seu rei interior e ajudando aqueles que precisam, né, de ajuda, desse tipo de ajuda específica. Os pareceres de 3 desses médicos, desses especialistas, estão registrados numa postagem no site da instituição. Eles deram um testemunho público atestando que não havia causas clínicas, ou seja, físicas, para essa ocorrência. Eles não viram explicação. Então a explicação só pode ser espiritual mesmo. Eu tive a honra de acompanhar Benjamin nos 4 eventos anuais da ONU, do Instituto Salto Quântico na ONU, como palestrante, inclusive, ao lado dele. Recebi o convite honroso em 2012, em 2013, em 2014, em 2015. Foi uma honra muito grande, primeiro por estar ao lado de Benjamin, de palestrar ao lado dele. Segundo, por ser onde foi, na sede mundial da ONU, semente do Parlamento Mundial do futuro. Eu aceitei os convites com muita honra, mas ciente do grande desafio que era, da grande responsabilidade que era de falar ao lado dele e naquele ambiente. Me confiei à espiritualidade amiga e proferi as 4 palestras lá. Acredito que com alguma qualidade, porque os espíritos vêm em nosso socorro. E gostaria de destacar que isso é fruto mais uma vez, da generosidade de Benjamin, porque ele poderia fazer esses eventos anuais na ONU e falar sozinho. Nós viajamos para ouvi-lo, na verdade, mas ele generosamente divide o espaço com outros professores da instituição, a convite dele, a convite da espiritualidade, e é uma oportunidade de
servirmos em nome da causa e de crescermos. Porque a cada desafio grandioso como este que nós superamos, nós aprendemos a servir com um pouco mais de qualidade.